Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre circuitos magnéticos. O que são circuitos magnéticos? Circuitos magnéticos são circuitos usados para concentrar o efeito magnético de uma corrente em uma região particular de espaço. A gente pode ver aqui um circuito magnético. Nele é aplicada uma força eletromotriz. Ele é formado por um conjunto de espiras que é enrolado no material ferromagnético. Esse material é vazado, o número de espiras é N. Surge uma corrente elétrica e é induzido um fluxo magnético nesse material. Existem vários dispositivos que são magnéticos: toroides, transformadores, motores, geradores e relés. Todos eles usam esse mesmo princípio. São enrolados em espiras e essa espira é percorrida por uma corrente elétrica. Quando a gente tem circuitos magnéticos, muitas vezes nós precisamos resolver problemas. Devido à complexidade de circuitos magnéticos, é mais interessante fazer uma analogia, uma abordagem usando teoria de circuitos. Essa analogia está sendo exemplificada aqui. De um lado nós temos uma figura que exemplifica um circuito elétrico. Um circuito é um caminho fechado por onde surge uma corrente elétrica. Tem uma resistência e tem uma fonte que está alimentando esse circuito. No outro lado, nós temos um circuito magnético, que é composto de uma espira, onde é percorrido por uma corrente, né? Essa espira é enrolada um número de vezes N. Esse circuito magnético, ele surge nele um fluxo, né? Que é exemplificado por essa letra grega φ. E tem uma área de seção por onde passa esse fluxo e um comprimento, né, um comprimento L, que é percorrido também por esse fluxo. Nós temos, antes de fazer essa analogia mais explicitamente, dois conceitos novos. Eles surgem um pouco em relação à lei de Ampère, e que é a integral fechada de intensidade de campo magnético, né, vezes o elemento diferencial de comprimento, né, por onde passa esse campo, ele é igual à corrente elétrica. Nesse caso, a gente surge o conceito de força magnetomotriz. Essa força magnetomotriz, ela é essa lei de Ampère. Só que entra um novo elemento, que é o número de espiras que tem esse dispositivo magnético. A força magnetomotriz, ela é análoga à força eletromotriz. Também surge um conceito novo que se chama relutância. A relutância é um comparativo com a resistência elétrica. Essa relutância, ela é respectivamente o comprimento médio e a área da seção reta do núcleo magnético, né? E a gente tem aqui um elemento que é o elemento de permeabilidade magnética. Agora sim a gente vai fazer analogia de algumas grandezas entre circuitos elétricos e circuitos magnéticos. E também falar um pouquinho da lei de Ohm, da lei de Kirchhoff, aplicada aos circuitos magnéticos. No circuito elétrico, a gente tem a condutividade do material. No circuito magnético, a gente tem a permeabilidade magnética, que é aqui identificada pela letra grega Mi. No mundo elétrico, nós temos a intensidade de campo elétrico. No mundo magnético, a gente tem a intensidade de campo magnético. No circuito elétrico, a gente tem a corrente elétrica, que nada mais é do que a integral da densidade de corrente vezes o elemento diferencial de área por onde essa corrente passa.
No mundo magnético, no campo, no circuito magnético, nós temos o fluxo magnético, que é a integral da densidade de fluxo magnético vezes o elemento diferencial de área. A densidade de corrente, quando a gente fala de campo elétrico, ela nada mais é do que a corrente elétrica dividida pela área por onde passa, ou a condutividade vezes o campo elétrico. No circuito magnético, a densidade de fluxo é o fluxo magnético dividido pela área, que é igual a corrente, que é igual a permeabilidade magnética vezes a intensidade de campo magnético. No circuito elétrico, a gente tem a força eletromotriz, que é identificada pela letra V. No magnético, nós temos a força magnetomotriz, que tem essa letra F para identificação, conforme aqui mostrado. Circuitos elétricos, nós temos a grandeza de resistência elétrica. No magnético, como já foi falado, a gente tem a grandeza de relutância. A condutância é o inverso da resistência no circuito elétrico, enquanto no magnético é a permeância, que é o inverso da relutância. Agora, falando-se mais da lei de Ohm, a gente sabe que a resistência elétrica é igual à tensão elétrica dividida pela corrente, que também é igual ao comprimento, né, de um dado material dividido pela condutividade desse material vezes a área desse material. Na lei de Ohm aplicada para campo magnético, nós temos a relutância, que é igual à força eletromotriz dividida pelo fluxo, e da mesma forma o comprimento do elemento núcleo magnético dividido pela área desse elemento vezes a permeabilidade desse elemento magnético. A lei de Ohm aplicada aos circuitos elétricos, a gente sabe que a gente pode usar o campo elétrico vezes o comprimento por onde esse campo está passando, ou a corrente elétrica vezes a resistência elétrica. Em circuitos magnéticos, a lei de Ohm pode ser escrita dessa forma: ou é a intensidade de campo magnético vezes o comprimento por onde esse campo passa, ou é o fluxo magnético vezes a relutância, que é muito similar a esse outro lado aqui, né? A analogia perfeita, ou é a força eletromotriz é igual ao número de espiras de um elemento dispositivo magnético vezes a corrente elétrica. Na lei de Kirchhoff também a gente tem uma analogia para poder entender como isso funciona. A soma das correntes numa malha fechada é igual a zero. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff para circuitos magnéticos, a soma de um fluxo dentro de um caminho fechado também é igual a zero. A lei de Kirchhoff para a segunda lei de Kirchhoff, que fala das tensões, a gente sabe que a soma das tensões numa malha fechada é igual a zero, né? Então a gente tem aqui a soma das tensões menos a soma das quedas de tensões, que é R vezes I, é igual a zero. Isso também no circuito magnético. A soma da força eletromotriz menos digamos assim, a soma das relutâncias vezes o fluxo também é igual a zero. E de uma maneira geral, fica bem forte essa lei de Ohm para campos magnéticos, né? Onde a força é igual ao fluxo vezes a relutância, que seria a analogia perfeita com V igual a R vezes I, ou I vezes R, né? Mais correto, I vezes R. Bom, de uma maneira geral, a gente então falou sobre campo magnético. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado alguns conceitos e tornado mais claro o que é campo magnético e para que serve.